Nessa aula aqui a gente vai ver alguns exercícios sobre permutação com repetição. E até agora tudo que a gente aprendeu de permutação com repetição foi isso daqui. Se você tem um nome, por exemplo, Maria, e você quer saber de quantas maneiras você pode permutar as letras de Maria, ou seja, quantos anagramas Maria tem. Você tem um total de 5 fatorial, porque Maria tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, dividido por 2 fatorial, por causa desse A aqui que foi o elemento repetido, que fez a gente contar permutações iguais mais de uma vez. Então você tem um total de 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 60 maneiras de formar anagramas com a palavra Maria. E eu concordaria com você se você se perguntasse, mas por que a gente teve uma aula inteira sobre isso? Por que a gente está fazendo exercícios sobre essa aula? Bem, parece que saber o número de anagramas de um nome é uma informação muito específica, que só resolve um certo tipo muito específico de problema, mas a gente vai ver aqui que isso não é verdade. Os problemas em que a gente vai usar a permutação com repetição não tem aparentemente nada a ver com saber quantos anagramas tem um certo nome. E o primeiro problema é esse daqui. A gente está no ponto A e quer ir até o ponto B. E a gente quer saber quantos caminhos de tamanho mínimo existem de A para B. Então, um caminho de tamanho mínimo, ou seja, um caminho que você caminha a menor quantidade de passos possível, seria esse daqui. Você pode ir para cima, para a direita, para cima, para a direita e depois para a direita de novo. Um caminho que não é de tamanho mínimo, seria, eu vou desenhar de repente com outra cor, seria esse daqui. Você vai para baixo, para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita, para a direita, para cima e depois para a esquerda. Eu não sei se a cor está muito claro o caminho aqui, mas esse é o caminho verde. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 ruas. E esse caminho aqui, o caminho rosa, tem 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Então, o caminho mínimo é o rosa e você não pode usar caminhos que não sejam mínimos. E essa informação aqui parece uma exigência nossa, mas de fato é. Mas se a gente não exigisse, se o problema não exigisse que você tivesse caminhos de tamanho mínimo ou de um certo tamanho, a resposta seria infinita, porque você pode, por exemplo, ficar fazendo isso aqui. Você está em A e depois vai para esse ponto e depois volta para esse ponto e depois vai para esse ponto e depois volta para esse ponto, e aí você faz um caminho do tamanho que você quiser, ou pelo menos tão grande quanto você quiser. Existem tamanhos de caminho aqui que são impossíveis. Bom, então um caminho possível é o rosa. E resumindo o que a gente quer ir de A até B, e a gente quer caminhos de distância, de comprimento, de tamanho mínimo. Distância mínima, né? Distância mínima. Um exemplo de caminho é esse daqui, o rosa. E no caminho rosa, a gente observa que a gente foi para cima, para a direita, para cima, para a direita, para a direita. Se você tentasse fazer um outro caminho mínimo, por exemplo, um caminho amarelo, você poderia ir para cima, para a direita, para a direita, para a direita. O que tem de comum nesses caminhos, e só nesses caminhos, é que o seu conjunto de movimentos possível, então o seu conjunto de movimentos, só tem duas ações possíveis, que é ir para cima e ir para a direita. Qualquer coisa que não seja isso, ou seja, qualquer coisa que seja ir para baixo ou para a esquerda, vai gerar um caminho que não é mínimo, né? Porque o B está acima do A e o B está à direita do A. Então você só quer ir para cima e para a direita. E a gente pode ver aqui de repente o caminho amarelo. Por exemplo, o caminho amarelo. Deixa eu de repente fazer aqui. Um exemplo pode ser o caminho amarelo. Como é o caminho amarelo? A gente foi para cima, depois foi para a direita, direita e direita. O caminho rosa, a gente também fez essas operações, mas numa outra ordem. A gente foi para cima, depois foi para a direita, depois foi para cima, depois foi para a direita e depois foi para a direita de novo. O que todos os caminhos que você fizer de A até B, que só usam essas duas operações aqui, todos os caminhos de A até B que você fizer só usando essas duas operações, você vai ver que ele só tem 2 comandos para cima e 3 comandos para a direita. O que difere um caminho do outro é a ordem. Então, todos os caminhos têm, além dos caminhos terem movimentos que pertencem a esses conjuntos, eles têm, na verdade, exatamente 2 movimentos para cima e 3 movimentos para a direita. E o que difere um caminho do outro, bem, é a ordem em que eu fiz esses movimentos. A conclusão aqui é que o total de caminhos possíveis é o total de maneiras de permutar esses elementos aqui. Ou seja, a gente tem 5 elementos,
2 deles de um tipo e 3 deles de outro. E a gente quer saber de quantas maneiras a gente pode permutar esses elementos. Se essas setas fossem, em vez de setas, letras, por exemplo, cima, cima, direita, 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 a gente agora remeteria direto ao problema da Maria e diria que o nosso total de caminhos vai ser 5 fatorial, que é o total de elementos, é o total de comandos que eu vou usar, dividido pelo número de vezes que eu contei cada caminho repetido, por conta de elementos repetidos, que é 3 fatorial vezes 2 fatorial. E esse número dá exatamente, eu estou assumindo que você conhece, tem uma certa intimidade com esse número, a essa altura você já devia ter, isso aqui dá exatamente 10 caminhos possíveis. 10 caminhos possíveis, tomara que eu não tenha errado nenhuma conta, mas sim, dá 10 caminhos possíveis. E talvez você até fosse capaz de fazer isso na mão, mas você vê que seu desenho ficaria um pouco poluído. E o que a gente fez é uma regra muito mais geral que serve para qualquer localização de A e de B. Então o que a gente fez aqui? A gente viu que montar um caminho era a mesma coisa que montar uma espécie de palavra, em que os símbolos que a gente estava usando era para cima e para a direita. E o que diferenciava cada caminho era a ordem em que eu usava esses símbolos, que é a mesma coisa. Então o que a gente queria se perguntar era quantos anagramas tinha essa espécie de palavra que a gente formava. E como eram três letras de um tipo e 2 do outro, a gente tinha 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial maneiras de montar caminhos de A até B.